Irmãos queridos, a Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz rejubila-se mais uma vez com as vossas presenças em seu espaço físico. É uma honra imensa tê-los conosco mais esta vez. Sintam-se em casa. Qualquer informação adicional, por favor, nos abordem para que possamos tratá-los da melhor maneira possível. Esta é uma das nossas noites especiais. Um companheiro muito querido, de mais de 3 décadas de convivência, muito fraterna, muito prazerosa, vai nos dirigir a palavra nesta noite, ao qual pedimos especial atenção, porque esse companheiro, quando abre a boca, traz para nós um estímulo muito profundo, um carinho imenso e um conhecimento do assunto que vai tratar sobremaneira muito aprofundado. Antes que iniciemos, façamos a nossa prece e passemos a palavra a ele, nós queremos dizer que agora, no sábado, das 14 às 17 horas, nós vamos ser brindados também pela equipe da Federação Espírita do Paraná com um seminário enfocando o atendimento fraterno. A razão fundamental de nós termos 2 ouvidos e uma boca. Escutar mais e falar menos. Aqueles que já nos habilitamos a ir ao encontro do outro que sofre mais, em atendê-lo nas suas necessidades, ampará-lo, estimulá-lo, as sociedades espíritas estamos precisando desse tarefeiro. Então, neste sábado, na Sociedade Espírita Amor e Caridade, que fica aqui na Visconde de Garapuava com São Paulo, irá nos habilitar para essa função. Aqueles que desejarem podem comparecerem lá para frequentar, então, essas 3 horas de atividade e, em seguida, tendo a vocação para tal, a gente já possa também se vincular a essa tarefa. Porque vos asseguramos, meus queridos, o que virá de gente bater essas portas, gradativamente já estão descobrindo e que funciona. Porque, sem sombra de dúvida, não se resolve, nós não resolvemos o problema de ninguém, mas orienta-se a criatura como é que ele sai do problema, se desejar sair. As informações são passadas e tem funcionado na medida em que a criatura persevera e resolva fazer um autoencontro consigo mesmo e descobrir que os problemas que nós causamos, nós mesmos podemos resolvê-los. Então é muito interessante, dentro de possibilidade, 14 às 17 horas, agora no sábado, então, Sociedade Espírita Amor e Caridade, esse seminário que qualifica para o atendimento fraterno todos nós. Faremos a nossa prece, em seguida uma leitura introdutória que guarda relação com a temática proposta. À conclusão da mesma seremos beneficiados pelo passe e depois nos despediremos fisicamente para retornar às nossas casas. Unamo-nos em pensamento, por favor. Pai da vida, que nos coloca de simples a ignorante, na direção da plenitude dos vossos braços amorosos, com consciência de nós mesmos, agora que despertamos para essa realidade intrínseca de espíritos imortais, temos consciência da nossa imensa responsabilidade, da parte que nos toca na obra infinita da criação. E como nos acordamos para esses valores perenes, Senhor, tudo envidaremos, nos esforçaremos ao máximo possível, para que ao retornarmos brevemente à dimensão maior, o façamos com êxito nessa atual existência, que é para nós, nesse momento de transição ético-moral de capital importância. Abençoa-nos a todos, bem como nosso facilitador, fundamentalmente para que a mensagem compartilhada proponha a nós repensar atitudes, mudar de hábitos para acelerar nosso processo de redenção.
mais uma vez, obviamente de acordo com a vossa vontade, que nos seja permitido iniciarmos a tarefa da noite. Que assim seja, Senhor. Ademir Francisco Beber é esse companheiro querido que nós estamos falando, dirigente do Grupo Espírita Fraternidade de Toledo. Periodicamente, o Ademir nos visita dentro das suas possibilidades, nos trazendo bom senso e lucidez. É o que ele vai fazer nesta noite, nós não temos dúvida. Vai tratar o nosso Ademir da parábola do trigo e do joio. Achamos aqui alguns parágrafos interessantes que guardam a relação com o que o nosso querido irmão vai trabalhar. Assegura o Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, que em suas origens o homem só possui instintos que define por embriões dos sentimentos. Planta inata de que o solo íntimo se reveste, o joio recorda o estado primitivo do ser humano, enquanto o trigo compreende a semente da verdade, lançada pelas mãos generosas do Cristo. Definido por embrião, o joio não pode ser extirpado sem prejuízo à vida do trigo, razão porque ambos devem crescer juntos até a colheita, o grande juízo, que lhes assinalará destinos diferentes. Assegura o benfeitor Emmanuel que se a semente do trigo procede das mãos generosas do divino semeador, o crescimento paralelo do joio não pode ser admitido por relaxamento, mas por esperança na vitória final do bem, denunciando também a indulgência do Senhor no quadro das experiências da vida. Deve-se compreender que a própria virtude em suas origens permanece mesclada de egoísmo, à semelhança do amor, ainda vinculado ao sexo, ao instinto de dilatação da espécie. Deixar que o joio cresça juntamente com o trigo até a colheita. E coisa importante que terá por trás dessa parábola profunda que o Cristo nos propõe. Com muita honra, nós vamos escutar uma vez mais o nosso querido Ademir, e vai ampliar esses níveis de conhecimento para nós. Portanto, vamos ouvi-lo. Meus irmãos, muito boa noite, muita paz. Estamos naturalmente rogando a Jesus que nos abençoe, possibilitando nos momentos agradáveis de reflexão, não com essa lucidez que o Vanin criou a expectativa nos senhores, é óbvio, né? Porque, afinal de contas, amigo, né, sempre coloca a gente numa posição que não é nossa de verdade, né? E depois, quando as pessoas ficam nos conhecendo mais profundamente, né, cai na real. O Chico que dizia que muitas pessoas se decepcionavam com ele, porque ele era tão simples, a humildade dele era tão extraordinária, que quando a gente conhecia ele pela literatura, via ele um homem extraordinário, de pendurado numa gravata belíssima, num intelectual extraordinário. E de repente dá-se de cara com um mineiro simples, humilde. E aí ele dizia assim, o povo quando me conhece se decepciona. Mas é assim mesmo, né? Quem acaba conhecendo a gente são os de casa, que nunca falam tão bem da gente quanto o Vanin, né? Mas quem sabe um dia eles também, a gente consiga convencê-los, né? Mesmo eles enxergando bem, que nós temos alguma coisa de bom também. Meus irmãos, nós vamos abordar esse tema que nosso irmão Vanin mencionou. São as parábolas, uma delas, comentar também mais uma. Jesus sempre teve lições extraordinárias a nos passar, e ele, portador de uma mensagem, de uma grandeza que nada na terra se compara, a sua lucidez e a sua grandeza. Ele, quando desceu dos planos aonde ele morejava, nas esferas superiores até nós, para que ele pudesse trazer as informações, passar as informações para nós, ele teve que buscar um método, uma forma, uma vez que nós certamente não o entenderíamos se ele falasse na linguagem dos espíritos puros. Por esta razão, ele fala através de parábolas, contando histórias.
E o objetivo dele na terra era acenar-nos com a felicidade possível claramente ao nosso alcance. Por esta razão, via de regra, quando ele começa a narrar as parábolas, e nesta não é exceção, ele fala do reino dos céus. Reino dos céus é sinônimo de felicidade, é sinônimo também do reino de Deus, mas mostra-nos como sendo a felicidade ao nosso alcance, pois que todos nós estamos na terra com esse objetivo. Ninguém veio na terra para fazer sucesso no mundo dos negócios, mas todos viemos na terra para aprender a ser feliz. E via de regra, acabamos errando, caindo no erro e retornando, muitas vezes falidos no mundo espiritual, tendo que refazer a mesma caminhada. Jesus procura definir a felicidade da forma que ele consegue através de histórias. Vamos ver uma narrada de uma forma também muito curiosa por Siddhartha Gautama, Buda. Conta-se que em dado momento estava ele sentado junto a alguns discípulos em círculo, quando um deles pergunta: mestre, o que é o reino dos céus para o Senhor? E ele diz: o reino dos céus é semelhante a um grupo de pessoas sentadas em torno de um prato cheio de arroz. Mas eu começaria primeiro a falar do reino do inferno. O reino do inferno, foi perguntado a ele, e ele vai dizer: o reino do inferno é semelhante a um grupo de pessoas sentada em torno de um prato cheio de arroz, todos eles tentando alimentar-se com um palito ou com palitos. Lembramos que na pátria de Siddhartha Gautama alimentam-se com os palitos, nós com o garfo. Cada um deles com um palito de 2 metros de comprimento, tentando levar o alimento à boca. E nós imaginamos alguém com um palito de 2 metros não conseguiria levar o alimento à sua boca. No que os seus discípulos acharam estranha aquela comparação do reino do inferno com as pessoas tentando alimentar-se sem conseguir se alimentar-se. Quando o outro propõe então: mestre, e para o senhor o que é o reino dos céus? O reino dos céus assemelha-se a um grupo de pessoas sentadas em torno de um prato de arroz, todos eles tentando alimentar-se com um palito de 2 metros de comprimento, e cada um colocando o alimento na boca do outro. Todos se alimentam. A visão curiosa de reino dos céus dos orientais. E quando Jesus vai nos falar acerca do reino dos céus, não apenas para nós, mas para todos os povos do Oriente e do Ocidente, óbvio, mostra de uma forma também curiosa, que deveria levar-nos com o tempo, tão somente com o andar dos meses, no caso nosso já 2 milênios, a refletir para entender o que ele quis dizer. E comentava com a minha esposa há pouco, no transcurso da viagem, dos vários ensinos de Jesus que nós ainda estamos tentando entender. Tamanha profundidade, e é claro, no meu caso, eu tenho que fazer um esforço bastante grande para tentar entender, buscar ajuda nos livros, tanto que eu não tenho nenhuma vergonha em dizer que nós somos que nem papagaio, né? Nós repetimos aquilo que nós lemos, aquilo que nós ouvimos, né? Aí é por isso que os benfeitores falam que nós somos endividados, porque pegamos tudo dos outros para fazer o bem para aqueles com quem nós convivemos, e de nós não damos nada, porque lamentavelmente somos aprendizes, estamos aprendendo. Mas esta parábola de Jesus, nós vamos buscar entendê-la, a fim de que esmiuçá-la, conforme o nosso irmão Vanim mencionou, para tentar entender que tipo de... onde é que nós nos enquadramos nessa história narrada por Jesus. O reino dos céus, vai dizer-nos Jesus, é semelhante a um homem que semeou a boa semente em seu campo. Mas quando os servos dormiam, veio um inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se.
Quando a erva cresceu e deu frutos, então apareceu também o joio. Chegando os servos ao dono do campo, disse-lhe: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde, pois, vem o joio? E ele disse: um homem inimigo é que fez isso. Os servos continuaram: queres então que o arranquemos? Não, respondeu ele, para que não suceda que, retirando o joio, arranqueis juntamente com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: juntai primeiro o joio e o atai em feixes, para que o queimem, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Mateus capítulo 13, versículo 24. Nós, na primeira imagem, deixa eu voltar lá para nós podermos visualizar um pouquinho, colocamos aqui, que nós encontramos na internet, uma imagem do que seria o joio e do que seria o trigo. Uma semelhança, não é exatamente igual, mas confunde-se numa olhada rápida quem não conhece muito bem o trigo ou o joio, para nós podermos entender o que é uma planta, o que é outra planta. Existe uma semelhança. Jesus fala do reino dos céus, fala como nós devemos agir, de que forma nós vamos alcançar a felicidade, ou por que nós ainda não somos felizes. E aí existe uma pergunta, quando é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo, né? Quem seria este homem? Quem é o campo? Óbvio que está se referindo ao homem na simbologia, Deus na simbologia, né? E a humanidade, nós seríamos o campo. E, é claro, podemos pensar também em Jesus, porque também ele foi ele foi o porta-voz de Deus na terra, que veio trazer as informações, os ensinamentos, né? Mas enquanto os servos dormiam, veio o inimigo dele. Esta questão do dormir, nós vamos encontrar muitas pessoas nesse estado de dormir. Há uma passagem que nós vamos colocar na sequência, logo mais, onde Jesus vai chamar-nos a atenção para acordar e levantarmos-nos dentre os mortos. Não é o dormir que nós conhecemos como dormir. Vamos para casa hoje, vamos deitar na cama, vamos passar uma noite, tirar uma noite de sono, vamos dormir. Não, porque o espírito, nesse sentido, ele não dorme nunca. Ao contrário, quando nós saímos do corpo, quando o nosso corpo está na cama e nós desdobramos-nos, nós estamos mais despertos quando nós já estamos espiritualmente despertos. Porque fora do corpo físico nós adquirimos maior astúcia, maior inteligência, maior racionalidade. Porque soma-se a inteligência que nós adquirimos nessa encarnação com algumas coisas que nós lembramos de um passado. É claro que às vezes, no período de sono do corpo físico, do desdobramento natural do sono, nós passamos por apuros, por tormentos, por dificuldades, é natural, em função de que estamos sempre convivendo com aqueles que no passado nós nos comprometemos, nos acertando, nos ajustando, alguns nos perseguindo e muitas vezes na condição de inimigo. Então, obviamente, entendendo que quando nós estamos no corpo físico, via de regra, nós estamos mais lúcidos do que quando estamos na terra, no corpo físico, Jesus não se referia ao sono natural, e sim neste sono existencial de muitas pessoas que estão na terra e não se dão conta da responsabilidade do que é viver, da oportunidade que todos nós estamos tendo aqui na terra. É esse sono, nesse estado de sono a que Jesus se refere. Nós vamos observar pessoas na terra com oportunidades mil de ser feliz, mas perdem tempo. Quem já não tem oportunidade de ver em reuniões mediúnicas, vai ver na literatura que atravessa a existência inteira na terra, apenas se comprometendo e causando problema para si e para aqueles com quem eles convivem. É esse o período de sono em que o inimigo, porque nós vamos conviver com pessoas que nós os temos como amigo, e damos-nos conta muitas vezes que amigo
foi justamente aquele que quando na terra, nos chamava atenção, nos mostrava o erro, que via de regra nosso pai, nossa mãe, ou alguns outros que mostram: fulano, você está na contramão da vida, mude de comportamento, para de beber, comprometa-se, envolva-se com alguma coisa séria. A vida, o tempo está passando, e esse é o objetivo de Jesus. Aí nós vamos ver muitas pessoas, essa semana ainda uma pessoa dizia para mim, falando sobre esse assunto, né? De seus amigos com quem ele saía para beber, para fazer festa, e se vangloriando dos amigos e números que ele tinha. Eu falei: mas amigo, você acha que um amigo de fato iria induzir você a ingerir algo que tire o estado de lucidez? Aliás, era uma jovem, uma senhora, não tão jovem, e ela me contava que do estado lastimável que ela havia ficado alguns dias atrás, depois de um porre numa dessas casas noturnas, porque saiu com seus amigos. Mas não são teus amigos. Amigos jamais te arrastariam e te ofereciam álcool. Aí eu lembrei de nosso querido Raul Teixeira, né? Que um dia, ele narrando em suas conferências, num seminário, acho que o Vaninho devia estar presente, onde ele vai dizer que, visitando um amigo, o amigo foi mostrar a casa nova que ele havia construído, e dentre as várias dependências mostrou também a adega. E por que esse amigo de Raul Teixeira era espírita, Raul Teixeira? Mas para que você quer uma adega, fulano? Ora, para mim, ter bebida a oferecer aos meus amigos, mas você vai receber amigos da tua casa e vai oferecer a eles alcoólicos para beber para os seus amigos? E Raul então pediu para ele: e para os inimigos, então você vai dar o quê? Né? E narra-nos o nosso amigo Raul, nosso irmão Raul, que imaginou que ia oferecer ácido sulfúrico com gelo, né? On the rocks, né? Então nós ficamos imaginando quem são de fato nossos amigos. É esses que nos arrastam, que nos convidam a nos perder tempo, a nos iludir com fantasias? Ou aqueles que nos querem de fato ver a nossa felicidade? Então esse período de sono, muitas vezes é esse período que nós estamos no nosso dia a dia. Um companheiro espírita de nossa cidade, vamos falar só as iniciais, não vamos falar o nome dele inteiro, né? Então, ele colocou no seu Face lá uma fotografia, ele é espírita há 30 anos, segundo ele nos falou, para mostrar que é uma realidade nossa, de dentro do espiritismo. E a fotografia do Facebook é ele tomando uma caneca de cerveja, vestido com aquela roupa das festas alemãs, né? Eu falei: meu Jesus do céu, né? Olha o exemplo que nós estamos dando. É o estado de sono. Muitas vezes todos estamos já dentro do centro espírita, mas ainda estamos dormindo. Não despertamos ainda. E aí nós vamos nos encharcando com uma série de situações, série de problemas, e vamos ter que emergir em um dado momento desse lamaçal lá que nós estamos nos chafurdando. Então esse estado de sono, enquanto nós estamos dormindo, é justamente de nós fechar os olhos para a realidade. É por esta razão que Jesus vai dizendo a todo momento: desperta, ó tu que dorme, levanta dentre os mortos. Porque é uma questão de opção, de eu despertar, de eu prestar atenção, de eu acordar, ou de eu buscar me completar dos gozos das coisas mundanas. Então, inimigo, né? Muitas vezes é aqueles com quem nós estamos andando lado a lado, que nós os vemos como amigo, porque um amigo nunca vai nos levar numa situação para usar nos colocar numa situação qualquer que nos faz sofrer em breve, né? Então, aqui nós vamos encontrar duas situações, né? Que, na minha visão, na minha interpretação, o joio pode ser tanto as coisas ruins que nós carregamos dentro de nós, nossas imperfeições, como também aqueles com quem nós convivemos. Mas vamos à frente, que eu vou voltar nessa situação logo mais. E aí essa pergunta: Senhor, não semeaste a boa semente no teu campo? De onde vem então o joio? Muitas pessoas imaginam que Deus, se existe o mal, já que Deus é o autor de tudo que existe, é porque Deus também fez o mal. Então o mal é de Deus. Ah, mas e o diabo então? Não é filho de Deus? Sim, é nosso irmão. Mas se o diabo faz o mal,
não foi Deus que o criou, né? Aí tem aquela da mitologia, do Antigo Testamento, que todos ficam observando, mas fulano, qualquer um de nós, hoje, podemos nos rebelar, e nos revoltar, e nos encher de ódio, e não aceitar. Quantas pessoas nós conhecemos no transcorrer do tempo que eu sou espírita, naturalmente, que nem o Vanim bem disse, sendo um pouco caridoso, falou que mais de 3 décadas, né, Vanim, que não é nenhum... Mas, então, no meio espírita, pessoas que de dado momento, como se diz, deram um chute no balde e foram para a festa. Se afastaram daquilo que nós imaginávamos que era um trabalhador do Cristo, era uma coisa, sabe? Então, também nós vamos encontrar muitos outros. E Lúcifer, que seria esse ser filho de Deus, como qualquer um de nós, o nosso irmão, portanto, né? A quem nós devemos ajudar sempre, representa, simboliza espíritos revoltados, rebelados. Porque qualquer um se rebela contra a mãe, contra o pai. Aqui na terra, nossos filhos muitas vezes são rebeldes com relação a nós, com relação a Deus. Muitas vezes nós somos esses rebeldes. E que precisamos ser expulsos, sim, a fim de que a gente não comprometa o meio em que nós estamos convivendo. Desta forma, esse espírito, que seria a simbologia do mal, é alguém que convivia em esferas em dado momento, não naturalmente no planeta Terra, até quando os espíritos nos passam. E quem vai narrar essa história de forma belíssima é no livro A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, mostrando a formação dos povos da Terra, de onde nós viemos, quem somos nós, né? Os erros, as imperfeições que nós carregamos. Mas óbvio que o erro, um benfeitor vai dizer, o Espírito Miramês, no seu livro Favos de Luz, quando é feita uma pergunta a ele, se o mal existe, se os espíritos têm medo de dizer que o mal é uma coisa criada por Deus. E o Espírito Miramês, com muita lucidez, vai responder que eles não temem nada, desde que a gente consiga, tenha estrutura para entender. E que Deus não fez o mal simplesmente porque o mal não existe. Simplesmente o mal não existe. Todo aquilo que nós chamamos de mal, das coisas erradas que nós já fizemos, nós vamos ver na sequência os frutos que nós tiramos disso. É o aprendizado. O mal é o erro, é a coisa que não deu certo. Então todos nós carregamos dentro de nós coisas boas e coisas ruins. E temos que em dado momento fazer essa seleção, separar. E quando na Terra nós convivemos com pessoas, sendo nós pessoas boas, hipoteticamente, convivemos com pessoas de mau caráter, como que essa pessoa de mau caráter, muitas vezes viciosa, ainda ensaiando virtudes ou sem vontade de ter virtudes, quando é que ele vai aprender o bem se nunca conviver com o bem? Se nunca descobrir que é bom fazer o bem, porque nós não demos oportunidade a ele. Então, crescer junto é nós nos permitir ajudar as pessoas, estar com eles sem aprovar aquilo que eles fazem. Quantos casos nós conhecemos na história da humanidade, se em dado momento, quando eles estavam vivendo no crime, se eles fossem ceifados, tirados de cena, a humanidade estaria comprometida. Vamos lembrar de Paulo de Tarso, que antes de se destacar com esse nome, ele se chamava Saulo de Tarso, um criminoso de violência repugnante, como vem retratado no livro Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel. Algo, quando nós lemos o livro, ficamos arrepiados, como um homem pode ter uma crueldade a esse nível, matar pessoas por apedrejamento, pelo crime de acreditar em Jesus. Sim, é isso que ele fazia. Ele que começou essa atividade. E de repente, com o tempo, passa-se dias, tem aquela cena narrada no caminho de Damasco, onde ele
se encontra com Jesus e tudo muda, tudo se modifica. E hoje a gente fica imaginando como seria o Evangelho de Jesus sem as cartas de Paulo, sem as lições de Paulo de Tarso. Seria a metade, porque a lucidez, a lógica, as informações que ele propiciou à humanidade são extraordinárias. Então, muitos que nós vemos hoje, nosso filho, às vezes o esposo ou esposa, a propósito de Jesus é que nós ajudemos, que amparemos. Hoje ele está assim. Vamos deixar crescer para ver se deste mal não tira um bem. Vamos ajudar, vamos amparar, vamos perdoar. Temos visto muitos espíritas com dificuldade de perdoar. Qualquer coisa separa, qualquer coisa expulsa, qualquer coisa... Não. A proposta de Jesus é amparar, porque nós não sabemos como é que será no dia da ceifa, que é logo mais. Então a proposta quer que nós arranquemos, né? Quando fala um homem inimigo, né? Espíritos com quem nós convivemos, que nos induzem ao erro, amigos muitas vezes encarnados, que são esses amigos, quando menino nós dizíamos o amigo da onça, né? Que de amigo muitas vezes tem pouca coisa, ou não tem consciência, lucidez. Não, respondeu ele, para que não suceda que tirando o joio arranqueis juntamente com ele o trigo. Deixai crescer ambos até a ceifa. E direi aos ceifeiros, atai primeiro o joio e atai-o em feixes, para o queimar. Nós temos visto pessoas sofrerem em feixes. Recentemente, num país, houve um terremoto, onde sofreram milhares de pessoas. Grupos, feixes, inúmeros, sofrimentos coletivos. Junta-os a fim de que eles resgatem de forma igual. E muitas vezes reencarnam, vêm para a Terra também em grupos. Atai em feixes quer dizer, a dor nunca vem sozinha. Nós sempre estamos com alguém junto, com aqueles com quem nós nos compliciamos, nos comprometemos. São os erros, são os resgates coletivos, as provas coletivas. Então, primeira, estamos vendo isso acontecer hoje no planeta Terra. Grupos aqui e acolá. No nosso país também temos visto várias situações não tão dolorosas quanto em outros países, mas que há uma causa. Não podemos nós ignorar, achar que está tudo bem. Não podemos ignorar que o fato do sujeito estar sofrendo é por um acaso. Outro dia, um senhor comentava conosco, lamentando o caso do que está acontecendo em determinado país, onde lá estão matando as pessoas porque são cristãos. Eu falei, é uma coisa lamentável, temos que orar por esse povo, tal, falamos. E ele disse, mas de Deus onde é que está? Eu falei, no mesmo lugar que está quando os cristãos matavam as outras pessoas, porque eles não eram cristãos. Até há pouco tempo nós sabemos das pessoas do catolicismo, isso é da história, que matava, queimava as pessoas, queimavam viva em praça pública, porque não eram da mesma religião, acreditavam em Deus de forma diferente. E agora as pessoas ficam horrorizadas porque fazem isso com religião X ou Y. Ora, são resgates. É necessário que nós aprendemos. Quando observamos essas calamidades acontecendo no nosso planeta, é para que a gente tenha essa informação de que não está tudo bem. Temos que reagir, temos que modificar, temos que nos melhorar, né? Então, a sequência é ver o trigo recolhendo no seu celeiro. Aqui nós temos a passagem que nós nos referimos. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Quem escreve é Paulo, que também errou muito. Ele resolveu mudar de nome. Eu falei, deixa eu mudar de nome porque começar a vida nova, né? Eu também pensei em mudar de nome, mas a legislação não permitiu no meu tempo, né? Aí eu continuei sendo Ademir, e o povo que conheceu o Ademir de antigo, e agora, né? Nem para fazer uma plástica não dava, né? No meu tempo, né? Mas desperta tu que dormes, dizia o Paulo.
Se ele está falando é porque o sujeito que dorme, escuta, ouve, não é dormir como nós imaginamos dormir, ir para casa, deitar na cama, não. É o sujeito que está caminhando na rua, como a gente, fulano, acorda, olha o que você está fazendo com a tua vida. Por isso que ele está desperta, levanta de dentre os mortos. Aí a gente consegue entender o conceito de mortos de Jesus. É este. Porque para Jesus, para Deus, essa palavra não existe. Fulano de tal está morto. Os mortos são aqueles que estão na inatividade. É aqueles que estão, por isso ele vai dizer, levanta-te dentre os mortos. Quer dizer, você está se colocando ali, você podia já agir, já podia se envolver com uma coisa nobre, com uma coisa boa. E, no entanto, você busca o prazer junto a estes. Esta parábola é uma pequena parábola que nós estamos incluindo aqui, pelo alto significado, e vai ajudar-nos a entender a parábola do trigo. O reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar, apanhou peixe de toda espécie. Depois de cheia, os pescadores puxaram-na para a praia e, sentados, puseram os bons em cestos, deitando fora, jogando fora os ruins. Está em Mateus capítulo 13, 47. Na sequência, nós temos uma pergunta 631 do Livro dos Espíritos. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? E a resposta, sim, quando crê em Deus e o quer saber. Nós temos que querer saber. Deus lhe deu inteligência para distinguir um do outro. Quando há uma pergunta no Livro dos Espíritos, que Allan Kardec questiona eles, por que deveria vir uma nova doutrina, se tudo que se encontra no Espiritismo está no Evangelho de Jesus? E os benfeitores respondem que é para que nós procuramos entender claramente, para que não haja pretexto para a nossa ignorância. Então a doutrina espírita vem de uma forma clara, objetiva. Mas, quando nessa passagem atrás, nós vamos ver que o reino dos céus, que é a felicidade, assemelha-se a alguém que jogou a rede e trouxe, apanhando peixe de todas as espécies. Ele falava para pescadores, então ele tinha que falar uma linguagem que aquele povo entendia. Peixes bons, coisas boas e coisas ruins, virtudes e defeitos, a rede do conhecimento, na simbologia, para nós entender melhor a imagem que eu busco passar. E adquirimos hoje na nossa convivência, graças à internet, graças à televisão, graças à escola, à faculdade, o convívio com pessoas, temos muita informação, mas temos consciência que tem muita coisa que não presta, que a gente faz, que a gente sabe, que a gente se compraz, mas que a gente sabe que não é bom. Então, nós já lançamos essa rede, já trouxemos para nós muitas coisas. Agora é necessário que nós utilizemos a razão, a inteligência. Depois de cheia, depois de nós termos muita informação, nós sentamos na praia. Os sentados aqui simboliza a meditação, a paciência, a análise. O que presta eu guardo para mim, o que não presta eu jogo fora. Então esta avaliação, esta análise nós temos que fazer periodicamente. Santo Agostinho vai dizer no Evangelho que uma prática que ele utilizava era analisar cada noite. O que eu fiz de bom? Se reconciliando, perdoando, se fosse o caso. Mas nós, com tanta informação que temos, se ficarmos só com o que presta e jogarmos fora aquilo que é ruim, utilizando a inteligência, né? Esta inteligência aqui, que Deus nos deu para distinguir o que é bom do que é ruim. Aí nós vamos crescendo, vamos descobrir a felicidade possível e ao nosso alcance. Eu trouxe aqui uma narrativa que nós coletamos, nosso irmão, acho que foi João, que nos passou pela internet, né? Já tínhamos ouvido o Divaldo falar, né? E eu falei, olha só, para nós poder pensar um pouquinho. Porque as coisas na vida, eu lembro que um benfeitor na nossa casa espírita disse oportunamente que as coisas não têm importância por si só. Nós é que damos a importância. Vejamos só. Divaldo falando, se dirigindo a Joana de Ângeles, choramingando. Divaldo estava lá com alguns problemas, né? E ele foi buscar, eu imaginei ele muito dengoso nesse momento, né?
minha irmã, a senhora sabe que estou passando por um grande problema, uma grande injustiça, e não me diz nada. Ele estava aflito, choroso. Ele narra isso em suas conferências, possivelmente os senhores já devem ter ouvido. Mas para nós poder analisar, por isso mesmo, Joana de Ângeles vai dizer, né? Por isso mesmo eu não digo nada, porque é uma injustiça. E como é uma injustiça, não tem valor, Divaldo. Tu é quem está dando valor, e quem dá valor à mentira deve sofrer o efeito da mentira. Porque se tu sabes que não é verdade, por que sofres? Por que estás sofrendo? Eu não escrevi por tuas mãos, não valorize o mal? Então nós damos importância a coisas que não têm importância. Quantas pessoas querem fazer a viagem dos sonhos, dão uma importância tremenda aos passeios. Eu, por exemplo, estou reservando após a desencarnação, eu já fiz até um roteiro de um tour, né? Porque daí não vou precisar pagar a passagem, né? Enquanto eu estou no corpo físico, eu estou tentando arrancar o máximo do que esse corpo pode me render aqui em termos de aprendizado. Porque quando eu descobri que depois de morto eu posso fazer o que eu quero, de repente até uma viagem interplanetária, se aguentar, né? Mas eu acho que eu não vou aguentar, né? Porque o Chico narrou que em dado momento ele quis sair e visitar um planeta próximo e começou a entrar em pânico em dado momento e falou: deixa eu voltar, que é mais seguro, né? Aí ele voltou, acordou, né? Voltou no corpo, foi lá, comeu um pedaço de queijo e falou: é muito melhor do que nós estarmos nos aventurarmos em coisas que às vezes a nossa vibração ainda não comporta com equilíbrio desejável. Mas nós trouxemos esse diálogo aqui porque nós damos muita importância a coisas que não têm importância. Quando alguém nos ofende, nos magoa, né? Aquilo só vai fazer mal para a gente se a gente der importância. Porque as pessoas não têm o poder de nos fazer mal. Ninguém tem o poder de me ofender, a não ser que eu deixe. Porque o meu coração é um patrimônio que só eu tenho acesso. Só eu abro por lá de dentro, é a porta que nós deixamos entrar ou não deixamos entrar, aceitamos ou não aceitamos. Então as coisas não têm importância. Quanta coisa que nós damos tanta importância na nossa vida e outras pessoas não dão importância nenhuma. Porque nós elegemos isso. Então nós vamos começar a dar importância tão somente o que tem importância. Diz-nos o Espírito Emmanuel: o mal indica a posição de desequilíbrio, exigindo restauração e corrigenda. O mal simplesmente é o amor, fora da lei. Então o mal, ele exige da gente disciplina, corrigenda, nós fazer isso para a gente, nós estabelecer essa disciplina. Eu lembro quando eu li o livro de Joana de Ângeles, Autodescobrimento, há um momento que eu fiquei parado, que eu me prendo muito a pequenas histórias, porque elas trazem informação de valor para a gente, fixa, né? E ficou marcado para mim uma narrativa dela, em que um senhor da cidade, versado nas lições do Evangelho, muito religioso, foi visitar um sujeito que vivia no campo, um caipira, um homem simples, trabalhador. E estava ali aquele senhor da cidade, admirando a beleza da lavoura daquele senhor. Os frutos, a horticultura, a lavoura de forma geral, o trigo ali florido. E ele, encantado com aquela beleza, fala: que maravilha essa lavoura que Deus lhe deu. E porque ele repetiu, insistiu, falando da maravilha que era um presente de Deus, é uma dádiva de Deus, o caipira, a certo ponto, disse, tirando o chapéu, com seu cigarrinho de palha, disse: meu irmão, se fala que o presente de Deus, de fato, é uma maravilha, mas o senhor precisava vir aqui ver quando ele cuidava da lavoura sozinho. Como é que era, né? Então nós somos assim. Se a gente se deixar se jogar nas cordas, como você diz, coisa boa não vai aparecer na nossa cabeça. Porque nós estamos numa faixa evolutiva em que nós estamos muito mais ainda envolvidos com vícios, eu estou falando a média da humanidade, do que com virtudes.
Basta a gente ver que o mal ainda está predominando. E diz o livro dos Espíritos que quando os bons quiserem, eles vão mudar isso. Porque, segundo os Espíritos, o mal predomina por culpa dos bons. Quando os bons quiserem, quando os bons se levantarem, né? Eles vão fazer com que o mal bata em retirada. Mas ainda comenta o livro dos Espíritos que os bons são tímidos. Ainda não tem aquela coragem. É capaz de entrar um sujeito sozinho aqui, com um canivete na mão e colocar todos nós apavorados no canto da parede. Ora, mas se todos nós levantarmos contra ele, ele é que vai sair e bater em retirada. Mostrando que nós somos fortes, nós podemos muito mais. Então, há que ter essa disposição de agir. Porque enquanto nós deixarmos, podemos fazer uma experiência, deixamos o nosso lote, o pátio, a nossa casa, carpimos, arrancamos todo o mato e deixamos ali por uma semana, 15 dias. Logo nós vamos observar as ervas daninhas tomando conta. Temos que cuidar, temos que vigiar. Isso acontece conosco também. A tristeza, o desânimo, o pessimismo. Porque os problemas sociais. Ora, os problemas vêm em nosso socorro. Dificuldades, problemas, é para que a gente corrija. Né? O mal não tem vida própria. A exemplo da luz, se estamos aqui, essa sala está escura, há uma escuridão tremenda lá dentro, a gente acende uma lâmpada e fica olhando para onde é que foi a escuridão. E descobre que ela não existia. Era a ausência da luz. Não tem vida própria. Lá fora está escuro. Se nós abrirmos a janela, a escuridão não vai entrar aqui. A luz é que vai de encontro à escuridão, mostrando que a escuridão não tem vida, não existe. Então, quando nós estamos na ignorância ou no crime, e nos esclarecemos, adquirimos virtudes, a gente pergunta, onde é que estava a ignorância que estava em mim? Foi para onde? Era a ausência da luz, da lucidez. O amor é simplesmente, o mal é simplesmente o amor fora da lei. Quantos casos nós temos ouvido em reuniões mediúnicas? Eu a odeio, eu a amava, e ela fez isso, fez aquilo comigo. A ignorância leva-nos a ferir. Quantos casos de ódio nasceram do amor? De amizades que eram amigos, estavam na mesma família e de repente se odeiam. Simplesmente por não saberem se conduzir. Por não ouvirem a mensagem de Jesus. Que é regra de ouro. Fazer aos outros o que gostaria que os outros fizessem para nós. Joana de Ângeles vai nos dizer ainda. Embora necessário como aguilhão do homem, o mal é herança que um dia desaparecerá da terra sob a inspiração superior e superior comando do bem. Então, o mal tem os dias contados, sim, que nós não devemos desanimar. Devemos trabalhar, lutar, nos esforçar, mas o mal tem seus dias contados. O bem que nós fazemos é mostrar para aqueles com quem nós convivemos que é bom fazer o bem, a fim de que eles se contagiem com o nosso otimismo, com a nossa certeza no amor de Deus, e que jamais Deus vai permitir algo que não seja necessário. Se eu confio em Deus, como é que eu vou questionar? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Porque eu não sei, mas que tem uma razão, tem. Quando a gente vê falar dos terremotos, das tragédias, deste ou daquele matando, há uma razão, há um alerta, Outro dia nós discutindo em grupos de estudos em nossa casa espírita acerca das violências, do mal que tem nos corações dos homens. Então, um dia ele disse, mas que aceitava muita coisa, mas não podia admitir um estupro de uma criança que a gente vê nas notícias, criança lá de 10, 11 anos, foi estuprada, essa coisa toda, né? Eu falo assim, quanto antes a gente ouvir a denúncia, é melhor, porque a denúncia é mostrar que o problema existe. Porque se a gente não ouve a denúncia, a gente não escuta isso na televisão, a gente acha que está tudo bem. E a coitadinha fica lá, ano após ano. Quanto antes nós souber, quanto antes vier à tona. Porque se existem essas imperfeições, mas quem será? Por que Deus permitiu isso? Vamos tentar descobrir quem foi, quem reencarnou, quem é essa pessoa que hoje está passando por essa provação. Tudo tem uma causa. Nós não podemos acreditar que Deus está descuidado da sua responsabilidade. No livro Libertação, André Luiz vai nos dizer, felicidade, paz, alegria não se improvisam.
representam conquistas da alma no serviço incessante de renovação, de renovar-se para a execução dos desígnios de Deus. Então, esta felicidade nossa não é uma coisa que nós vamos... O que nós podemos improvisar é gargalhada, é fazer uma festa para rir, se embebedar, mas tem as consequências no dia seguinte. É as tragédias, é o momento que nós estamos dormindo que nós vamos ter que consertar depois. Mas nós vamos ouvir aqui do espírito Bezerra de Menezes algo que a princípio contraria o que André Luiz fala. Quem desejar a verdadeira felicidade há de improvisar a felicidade dos outros. Por que improvisar? Se antes nós ouvimos que não pode ser improvisado, a felicidade, paz e alegria não se improvisa, né? A felicidade, ela não pode ser improvisada para nós. Eu não posso improvisar a minha felicidade, mas eu posso improvisar a felicidade do outro. Porque nós não temos como fazer os outros felizes. Só o sujeito pode se fazer feliz. Mas eu posso diminuir-lhe a fome. Eu posso diminuir-lhe a dor. Eu posso diminuir-lhe a desesperança. Ajudando, amparando no momento de dificuldade. Mostrando que se ele está com problema, ele tem problema, mas tem também amigos. É isso que Bezerra de Menezes quer dizer. Nós improvisar. Porque a felicidade segura, estável, só o sujeito pode. Porque só ele pode mudar o seu caráter, a sua postura. Eu lembro que entre as histórias que a gente ouve sempre de Chico Xavier, há também uma de um senhor que se dizia espírita, já idade avançada, mas que vivia sempre muito triste. E um dia ele chega até Chico Xavier, se desloca da sua cidade de São Paulo, vai até Uberaba e diz: Chico, eu vim aqui porque eu preciso te perguntar uma coisa. Aliás, eu quero que você pergunte ao Espírito Emmanuel, porque eu sou uma pessoa muito bem sucedida, eu sou espírita, tenho esposa, filhos, não me causam problemas, o relacionamento é muito bom, mas eu sou portador de uma tristeza inexplicável, uma depressão que não se justifica. Então eu queria que o senhor me ajudasse. Pergunta para o Emmanuel: o que é que está faltando em mim para eu poder ser feliz? E aí o Chico, que ouve o benfeitor, e ele diz assim: Emmanuel está dizendo que o que está faltando para o senhor ser feliz é a alegria dos outros. Ponto. Quer dizer, o bem que a gente faz aos outros, a alegria que a gente pode fazer aos outros, vai ser óbvia, improvisada. Mas nós vamos estabelecer laços de amizade que levaremos para a eternidade afora. Então, depois ele vai ter que adquirir a sua, através da sua mudança de postura, utilizando a técnica que Jesus ensinou-nos. Tirando as imperfeições, arrancando de nós as impurezas que nós somos portadores. Todos nós temos muito a mudar. E Maria Dolores, chamando-nos a atenção para que a gente acorde, né? Acorda enquanto é tempo, né? Enquanto é tempo. Atende à vida, levanta-te e prossegue de alma erguida à celeste visão. Foge às escuras, à escura mentira do repouso. O repouso sempre é uma armadilha, gente. Ninguém nasce na terra para o gozo, nem para a aquietação, para o sossego, para o passeio, se divertir. Tudo se move pelos céus profundos. Observa a dinâmica dos mundos do terrestre portal. Constelações e sóis no lar suspenso falam de Deus no espaço excelso e imenso sob a vida mortal. Contenha em torno dos teus passos lentos, tudo é luta, batalha e movimento. Serve ao mar, serve à flor, tudo é supremo canto de beleza na evolução de toda a natureza inflamada de amor. Acorda e traze o coração robusto para o banquete sublimado e augusto da bondade e da ação. E desde a carne estranha e transitória, ascenderás feliz de glória em glória,
ao templo vivo da ressurreição. Vamos nós ressurgir no mundo espiritual. Nós sempre ressurgimos de onde nós somos. Nós não somos da terra, nós somos de lá. Muitas pessoas acham que lá ressurgiu. Então não ressurge aqui, não é a ressurreição na terra, porque nós não somos daqui. Nós voltamos para lá, ressurgimos de lá, numa condição sempre melhor, quando aqui seguimos as recomendações de Jesus. Que Deus abençoe e nos muita paz. Obrigado.